Meus irmãos, a gente tem pensado nesse tempo e neste ano, que a igreja completa 60 anos, sobre igreja. Desde o começo do ano, se você resgatar lá os informativos digitais, as mensagens que o pastor pregou, você procura no canal da igreja no YouTube, está tudo gravado lá. O pastor tem dado uma ênfase tão grande a respeito do que é ser igreja, do que é ser uma comunidade, de valores que nós precisamos cultivar. E alguém pode falar assim, pastor, mas eu estou na igreja aqui há 60 anos. Desde que ela foi fundada, eu estou na igreja, eu já aprendi estas coisas. A gente precisa ser rememorado sobre elas. O apóstolo Paulo, quando escreveu para a igreja de Filipenses, que era uma igreja tão carinhosa, tão amiga dele, tão íntima dele, falou para eles, olha, não me é custoso repetir as mesmas coisas para vocês. Aliás, é segurança para vocês. É por isso que a gente celebra a ceia todo mês, para a gente não esquecer que a gente está reunido e a gente só se reúne em torno da mesa do Senhor e por causa do sacrifício dele. Porque senão isso aqui vira um clube social, vira uma ONG, qualquer outra coisa. A gente tem que parar o nosso dia a dia para olhar para o sacrifício de Cristo. Perceber que aqui não há nenhum justo, nenhum sequer, que todos dependem da graça de Deus e que todos estão aqui para servir aquele que por nós morreu e ressuscitou. É assim que é a igreja. Não esquecemos da nossa mensagem, porque senão, eu tenho enfatizado, a gente fala assim, olha, a minha igreja é boa porque ela tem um IBP Feliz muito bom, ela é boa porque ela tem um equipamento de primeira qualidade, ela é boa porque ela está bem localizada no meio de 2 estações do metrô, e a gente fala um monte de outras coisas, e esquece que a nossa mensagem, que a mensagem que só a igreja pode trazer, é apontar para Jesus Cristo, para aquela cruz vazia, porque o Senhor morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. E Ele é vivo. E a gente tem que lembrar as pessoas disso. Não dessas outras coisas que são muito importantes. São conquistas tremendas que uma igreja tem ao longo da sua história. Ter o seu patrimônio, ter um terreno, não ter que ficar pagando aluguel o resto da vida, ter coisas boas para facilitar o contato com as pessoas, para não eliminar ruídos. Tudo isso é importante, mas a ênfase da nossa mensagem é o encontro que as pessoas podem ter com Jesus Cristo. E esse ressurreto, vivo, que se manifesta, que fala com a vida das pessoas. Então nós já pensamos aqui nos últimos domingos sobre uma mensagem de perdão. E nós estamos oferecendo perdão para as pessoas. Elas precisam saber que o sangue de Jesus Cristo perdoa os seus pecados. Uma mensagem de misericórdia, essa mensagem que fala sobre o quanto Cristo conhece a nossa situação, a nossa circunstância como pecadores, como mortos em nossos delitos e pecados, e também estender a mão àquele próximo que está de nós, aquele que caiu nesse raio de 2 metros de nós, aí nós precisamos envolver esta pessoa, e nos mover do nosso lugar, não olhar para as pessoas que estão perdidas e falar assim, coitadinho, que pena, né? Ainda não aprendeu a respeito do amor de Deus, mas nos movermos intencionalmente, amizades intencionais. Eu tenho um negócio aqui, eu tenho uma pérola de grande valor que você não sabe, rapaz. Eu tenho aqui uma boa notícia para você e eu estou me aproximando de você. Porque eu preciso que você saiba, eu não posso dormir tranquilo, sabendo que você ainda não conhece essa boa notícia para a sua vida, que você ainda não experimentou isso na sua vida. Eu queria pensar com vocês hoje sobre a mensagem de significado. Tanta gente vivendo num mundo sem propósito, sem significado, sem saber para onde vai. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, e todas as vezes que nós estamos pensando nessa mensagem que nós temos para dar, para oferecer às pessoas, nós estamos pensando em cima de uma parábola de Jesus. Vamos só rememorar aqui que as parábolas eram histórias do cotidiano que Jesus utilizava para ilustrar verdades espirituais profundas, que precisavam ser dissecadas para os seus discípulos, e às vezes nem mesmo Jesus contando uma historinha para facilitar o entendimento, os discípulos conseguiam entender. Ficava muita gente em torno de Jesus sem compreender plenamente o significado dessas histórias, dessas parábolas
Jesus dava uma volta para chegar no lugar que ele queria, para chegar no mesmo lugar de onde ele saiu. E aqui é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus e que facilita bastante, porque o próprio Jesus interpreta essa parábola. Então Lucas registra da seguinte maneira, Lucas 1, de 1 a 15. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Você vai se lembrar que de manhã nós estamos estudando sobre o reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, que era o rei da Judéia. Susana e muitas outras. Estas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se numa grande multidão e vindo a Jesus gente de muitas cidades, ele contou esta parábola, esta história que ilustra uma verdade espiritual mais profunda. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava essa parábola, porque mesmo Jesus falando, eles ainda não compreendiam. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Nós também já vimos isso na escola da caminhada. Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raízes. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, nós te pedimos nesta hora que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, ministre em nosso coração, para que a gente compreenda a tua palavra. Fala conosco, ó Deus, a cada um de nós. Vem transformar quem nós somos, nos transformar, ó Deus, à imagem de Jesus Cristo. É a nossa oração, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Eu cresci vendo gente se converter ao Evangelho, gente que tem uma transformação profunda na sua vida. Eu, às vezes, fico surpreso com algumas transformações que Deus operou na minha própria vida. Eu fico assim, falo, poxa vida, quando penso em mim no passado, não estou bom, longe de ser perfeito, mas eu era muito pior, eu confesso a vocês. E conheci muita gente assim que teve encontros com Deus, com Jesus, dramáticos, de uma transformação profunda, gente que era profundamente viciado e se libertou dos vícios, gente que era terrível, era um terror no bairro, até se encontrar com Jesus. A gente que convive com as missões, né, as missões nacionais, as missões estrangeiras, a gente ouve histórias dos missionários contando. A gente, mais recentemente, teve a história de um missionário que ele foi travesti no exterior até se encontrar com Jesus, e depois se libertou dessa vida,
reverter uma série de cirurgias. Ele falou, porque eu encontrei Jesus, e Jesus transformou a minha vida de uma maneira profunda, radical. Aliás, o trabalho com os jovens no Brasil é chamado de radical. É largar os sonhos e projetos que toda a juventude tem. Hoje, qualquer jovem que você perguntar, ele vai falar assim, olha, meu sonho é ter o green card, e morar nos Estados Unidos, ou ir para a Europa, ou ir para a Austrália, ou ir para o Japão, para ir para a Alemanha. Eu quero sair desse país, quero ir para o primeiro mundo. E aí Jesus faz um convite para alguns jovens darem 2 anos da sua vida num país da África, um país paupérrimo da África, pregando o evangelho ali, falando para pessoas carentes, e para um país da América Latina com tantos problemas políticos, sociais, e entregar 2 anos da sua vida. Já pensou que coisa estranha? E um jovem fala assim, eu quero fazer isso, Jesus falou comigo e eu vou, terminado aqui minha faculdade, terminado o 2º grau, eu vou dar 2 anos naquele país. O que você vai ganhar com isso? Não vou ganhar nada. Eu vou estar lá e vou servir. Não vou perder 2 anos da minha vida, eu vou investir 2 anos em missões. Eu conheço muita gente que tem essa experiência com Cristo. Em contrapartida, também conheço muita gente que cresceu num lar evangélico, que cresceu numa igreja, e ele não tem absolutamente nenhuma paixão por Jesus. Ele está mais preocupado com um monte de outras coisas, na vida da igreja, inclusive, a sua própria vida, seus estudos, seu trabalho, seus projetos pessoais, mas não tem absolutamente, ele não gosta nem de ler a Bíblia. Se você perguntar para ele, você lê a Bíblia todo dia? Não lê. É por isso que o pastor pega tanto no pé, insiste, você precisa ler a Bíblia todo dia, não tem que ser muito, mas tem que ser todo dia. Então a gente tem essas circunstâncias, ou essas situações tão diferentes. E eu queria pensar hoje que Jesus está querendo trazer para a vida nossa, uma das características da mensagem do Evangelho de Cristo é trazer significado para a vida das pessoas. Você querer ser rico, ter fama, ser poderoso, tudo isso pode ser um meio, mas se isso se tornar um fim em si mesmo, poxa, que significado ruim tem a sua vida. Como é tão pobre aquilo que tem a sua vida. O significado, ele traz um senso de propósito e de direção para a nossa vida. É por isso que eu vejo esses jovens que dizem assim, não, eu sei para onde eu vou, e por isso eu sei qual é o propósito da minha vida, e por isso eu sei que eu posso investir 2 anos da minha vida no campo missionário, para ajudar um pouco. Eu sei qual é o propósito da minha vida, por isso que todo esse recurso que eu sou capaz de produzir e conquistar, ele tem um significado, porque ele vai ser utilizado de uma maneira diferente daquela que o mundo usa. Quando a gente olha para esse texto e para esta história de Jesus, é muito interessante que os 3 primeiros versículos falam dessas pessoas que estão em volta de Jesus. Os seus discípulos, você já conhece mais ou menos a história dos 12, gente pobre, gente humilde, também alguns ricos, ou muito bem de vida, como Mateus, também alguns envolvidos politicamente, profundamente, como Simão Zelote, gente de todo tipo, e aqui a gente encontra inclusive mulheres que não fazem parte do colégio apostólico, mas que além de andar com Jesus, andar nesse segmento com Jesus, eram quem sustentavam esse ministério de Jesus. E o que é interessante, que para estas pessoas, Jesus trouxe significado a cada um deles, para todos eles. E o significado que trouxe passou por uma libertação, para que eles fossem capazes de ressignificar a sua vida. Pensa que Maria Madalena, em algum tempo, foi aquela conhecida como aquela em quem habitavam 7 demônios. Talvez Pedro tenha sido aquele cara estourado. Mateus, o traidor da pátria. Mas todas essas pessoas que se aproximaram de Jesus tiveram a oportunidade, por causa do Evangelho, desta boa notícia que Jesus pregava a eles, de ressignificar a sua vida. Alguns foram libertos de espíritos malignos, outros de doenças. A doença nos limita. Você já
passou por um tratamento longo que o médico chegou e falou, você está liberado, e você fala, graças a Deus, não tem mais que ficar lembrando o horário de remédio, não tem mais que ficar aquele custo de remédio todos os meses. Tem coisas, meus irmãos, a doença é um negócio tão complicado na nossa vida, e ela nos limita de tal maneira. Eu tive um tempo que eu tive uma micose de unha. Você já passou por isso? E era um negócio tão chato. Uma vez nós fomos num resort, as meninas eram pequenas, e eu passei ali a semana, chegamos acho que na segunda, voltamos na sexta, alguma coisa assim, eu passei a semana inteira sem entrar na piscina do resort, porque eu tinha vergonha da minha unha. Chato, né? As pessoas vão ver essa unha assim, vai contaminar a água da piscina. Eu não entrei na piscina. A doença faz isso com a gente. Tinha um amigo que viajava muito comigo, pastor, a gente sempre podia viajar juntos, alugava o mesmo quarto, ia de carro. Ele era diabético. Era não, ele está vivo ainda. Mas ele tinha, onde a gente sentava, ele parava, levantava a camisa e pegava uma bolsinha, tirava a sua injeção de insulina e tá, no restaurante. E era um negócio assim que a gente, quem não conhecia, ficava constrangido. Era feito, eu tenho que cuidar da minha saúde, e ele já tinha aprendido a lidar com isso. Pensa que no nosso tempo, com tanto recurso que a gente tem, as doenças são limitantes na nossa vida. A gente não pode ir, olha, eu tenho horário para tomar esse remédio se eu tomar eu fico com sono, eu não posso sair tarde da igreja, e tem um monte de coisas que a gente limita. Agora pensa naquele tempo de Jesus. Quem tinha lepra, por exemplo, hoje ela é tratável, mas naquele tempo não era. Tinha que viver numa comunidade à parte, completamente, como se diz assim, no ostracismo da sociedade. E é por isso que aquelas pessoas recorriam tanto a Jesus, porque elas sofriam profundamente. Os seus problemas, a sua consciência, isso aqui, essa mancha, isso aqui me incomoda, mas além disso, elas eram rechaçadas pelos outros. Você está contaminado, você está impuro, você não pode viver entre nós, você não pode entrar no templo. Essas pessoas foram tomadas por Jesus, essas doenças crônicas que determinam a nossa vida. Como é que a gente vai ter que se comportar e agir, e inclusive, como eu disse, comprometem financeiramente a nossa vida. É um remédio de todo mês. Quantas vezes a gente encontra irmãos, orem porque eu tenho remédio para o meu problema, só que ele custa alguns milhares de reais, só vem do exterior. Me lembro de meu pai ainda no hospital, nos últimos meses, e que ele vinha tipo um danoninho, né, aquele iogurte que vinha da Holanda para ele. Eu falei, graças a Deus que isso veio através do hospital, do exército, do convênio lá, porque eu fico imaginando ele tomar meia dúzia daquilo por dia. Quanto é que não ia custar aquela história, não é? Essas doenças crônicas, a gente precisa de alívio para isso. E dos espíritos malignos. Lucas está falando isso aqui no capítulo 8, no começo ele registra isso, mas no mesmo capítulo, um pouquinho para frente, ele fala do que era o tipo de endemoniamento que existia naquele período ali, que Jesus enfrentava. Lá no mesmo capítulo, no verso 27 e 29, Lucas registra a história de um homem que, ali próximo da Galileia, os Gerazenos, a região de Gadara, diz assim, quando Jesus pisou nessa terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, o endemoniado viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado, o espírito se apoderava do homem, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas
quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Em outros evangelhos diz que ele vivia nos sepulcros. Isso era ser endemoniado. Chegava a esse ponto de completo domínio pelo Espírito. No verso 35 diz que o povo, depois que Jesus expulsou o demônio desse homem, o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Isso é o que Jesus vinha fazendo, e libertando com a sua mensagem, e ressignificando a vida deste homem. Porque este homem que vivia feito um doido, vivendo nos sepulcros, que ninguém podia com ele, nem acorrentado se segurava ele. Diz no verso 38 e 39 assim: o homem de quem haviam saído os demônios suplicava a Jesus que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo: volta para casa e conte o quanto Deus fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Isso se chama ressignificar a sua vida. Esse homem que era um endemoniado gadareno, agora é aquele que tem um propósito na sua vida, que tem outro significado. Ele queria ficar com Jesus, mas Jesus lhe deu uma missão: vai e conta aos da sua casa o quanto Deus fez por você. Ele não é mais um endemoniado, ele não é mais qualquer um, ele agora é um enviado de Jesus. E você sabe que a palavra apóstolo significa isso, enviado. Ele foi um apóstolo informal, enviado à sua família, à sua cidade, aos seus, para pregar, para falar o quanto Deus fez por ele. Parece que é aquilo que a gente acabou de cantar, né? Jesus mudou meu viver, e disto eu falo a toda a gente. Porque desde aquele tempo Jesus já enviou os seus a fazer isso. E Jesus quer trazer significado à vida de muita gente, aliás, de toda a gente. Porque talvez você possa pensar hoje aqui que você é um pobre coitado, que você não tem dons, que você não tem talentos, que você não tem recursos materiais, que você não está à altura do trabalho, do desafio, da missão de Jesus. E Jesus vem nos libertar destes medos. Alguém me mostrou ontem, né? Ser forte e corajoso. Aquela palavra dada a Josué, num momento tão crítico da nação de Israel, daquele povo que saiu do Egito, precisava entrar na terra. O grande líder Moisés estava morto. Agora precisava de alguém de coragem. Realmente não pode ser qualquer um. Você vai se lembrar que Josué e Caleb tiveram que se opor aos outros 10 espias que foram à terra de Canaã. 10 voltaram falando assim: olha, se a gente entrar lá, a gente vai ser esmagado. A gente é que nem gafanhoto diante do poderio que eles têm. 2 homens de coragem disseram: não, Deus disse que vai entregar essa terra para nós. E eu vou me apegar nessa verdade. E é este homem, Josué, que Deus fala assim: ó, seja forte e corajoso. E a promessa de Deus: como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não tenha medo. Vai andando em frente. Eu abri o mar para Moisés, eu vou abrir o que for necessário para você. E se Deus abriu o mar para Moisés, derrubou as muralhas de Jericó para Josué. Não fez menos. Ele se manifestou como um Deus verdadeiro. Então, é isso que Deus quer fazer conosco. Trazer esse novo significado, um senso de propósito, de que eu tenho uma missão nesse mundo, que é mais do que eu me percebo. E quando ele fala sobre isso, eu quero pensar com você rapidamente aqui, aonde você está nesse processo? Você que está em casa me ouvindo, aonde você está neste processo? Nós temos aprendido que a salvação é um processo. Ela se manifesta no tempo e espaço que nós vivemos, no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Nós dissemos lá no passado, naquele dia, você vai se lembrar aí o dia que você aceitou a Jesus, tomou uma decisão de Cristo, levantou sua mão, veio à frente, algo diferente aconteceu com você, e você diz assim: naquele dia eu fui salvo. Naquele dia que eu vim à frente eu fui salvo. Você foi liberto da pena
penalidade do pecado. O salário do pecado é a morte, mas a morte agora não tem mais poder sobre a minha vida, porque eu estou salvo. Eu estou salvo em Cristo Jesus, e se eu cair duro aqui agora, eu vou me encontrar com Jesus, na mesma hora, no mesmo instante. Fecho os olhos aqui e abro na eternidade, na presença de Jesus. Mas a Bíblia também ensina que cada um de nós está sendo salvo nesse momento, sendo salvo do poder do pecado na nossa vida. É o que a gente chama de santificação. Cada um tem o seu. Por isso que Jesus falou assim, se a tua mão te faz pecar, arranca fora, se é o teu olho, arranca fora, se é o pé, arranca fora. Todos nós temos pecados com os quais nós precisamos lidar cada vez mais e mais severamente na nossa vida, a ponto de a Bíblia falar assim, olha, arranca, põe o machado nesse negócio aí, arranca o mal pela raiz, põe o machado na raiz da árvore. Então, estou sendo salvo do poder do pecado sobre a minha vida. Todo dia eu acordo e existe um Edivaldo velho que precisa ser morto, que precisa ser crucificado, mais uma vez, mais um dia. Mas eu também aguardo a grande salvação que a Bíblia fala. Aquele dia que o meu Senhor vai retornar, e se eu estiver vivo, vou ser levado aos ares para me encontrar com o meu Senhor. Ou se eu, como disse, cair duro nesse mundo, eu abrir os meus olhos, quero me encontrar com o Senhor, e Ele me recebendo nessa eternidade, dizendo assim, bom está, Edivaldo, meu servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Olha o que eu vou te oferecer. Entra nessa festa, no gozo, na alegria do teu Senhor. Então eu aguardo, a salvação também é futura, porque eu aguardo isso. Isso é a salvação. E quando Jesus conta essa história dessa parábola, ele fala sobre alguns estágios, que muita gente fica pelo caminho, aborta um processo, e processos podem ser abortados. Veja que ele fala sobre aquele que ouve a palavra, é preciso ouvir e crer. Lembra o que Jesus falou para Tomé, quando Tomé chegou para os discípulos, depois de ouvir o testemunho de Maria Madalena, das mulheres que foram ao sepulcro e viram o sepulcro vazio, Pedro e João, Pedro que entrou no sepulcro e falou, estava vazio mesmo, e depois os outros 10, discípulos, apóstolos vivos ainda, falaram, não, Jesus entrou aqui com as portas fechadas, comeu com a gente, ele está vivo. E Tomé falou, eu só acredito vendo. E Jesus aparece para Tomé e fala, toca nas feridas aqui e seja crente. Jesus diz para ele assim, bem-aventurados que não viram e creram. E Paulo diz aos romanos que a fé vem pelo ouvir a palavra, a mensagem desta boa notícia que existe para a nossa vida. Por isso que, primeiro ele fala sobre aqueles que caíram, que ouvem a palavra, no verso 11, quando ele diz assim, e isso já é a interpretação de Jesus, verso 12, as que caíram na beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Recebe a palavra com alegria, mas não formam raízes, não se aprofundam. Que caem à beira do caminho, vem o diabo e lhes toma. É preciso ouvir para crer, como nós dissemos. E crer envolve a gente ter consciência de que neste instante, por exemplo, há uma luta no seu coração. Uma batalha espiritual no seu coração, na sua mente. Jesus está dizendo que existe um ser chamado diabo, que trabalha contra aquilo que você ouve, que faz com que você fique mais preocupado com o horário do culto, com a sua saída daqui, com o jogo de futebol que está em casa, com as contas que você vai ter que pagar amanhã, que quer roubar a sua atenção deste instante. Quem está em casa, então, é um problema, porque o gato sobe, toca a campainha, passa o carro cantando, é um monte de problema para tirar isso.
Quem ouve a palavra, mas ouve uma vez, vem num culto, vem nos momentos especiais, aniversário da igreja, Natal, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, mas não ouve constantemente a palavra. Essa palavra é roubada por um ser que trabalha contra isso, que faz a gente esquecer. Mas isso tem isso na Bíblia? Chega uma hora que a gente... E é tão bonito que eu, domingo passado, até falei isso no culto, né? Estudando a parábola do bom samaritano, e eu conheço essa parábola desde que nasci, vivendo na igreja, e de repente, Jesus não chamou ele de bom, em momento algum, e verdades vêm, voltam, e trazem novas verdades, novos entendimentos, sobre um texto tão antigo para mim. A gente tem que ouvir a palavra, e não permitir que o inimigo roube do nosso coração, como Jesus mesmo fala, que essa é a função, o trabalho dele, aqueles que ouvem, mas vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e sejam salvos. Quando você ouve, e resiste, e não toma uma decisão, o diabo está roubando a palavra do seu coração, mas pior que isso, ele está impedindo que você seja salvo, que você encontre o caminho que leva aos céus. John Bunyan, no século XVII, escreveu um livro dos mais populares do mundo, chamado O Peregrino, em que ele conta a história de como é que essa pessoa, um homem comum, filho de Adão, que ele chama a humanidade, tendo encontrado a Cristo, como é que ele faz para chegar na cidade celestial e ter um encontro com Deus na eternidade. E como ele passa por várias experiências, várias situações que querem impedi-lo de chegar lá, que querem fazer ele desviar do caminho, que querem fazer que, ao invés de ele ir para a cidade celestial, ele vá para a cidade da perdição. Essa é uma ação que o inimigo faz constantemente. Jesus está falando então que esse ser existe e que trabalha contra a vida da gente. Existe também, como Jesus diz, aquelas que caíram sobre as pedras, que são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raízes. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Aqueles que estão à beira do caminho são os que ouvem a palavra, mas o diabo rouba. Aqueles que caíram à beira do caminho são os que ouvem com alegria e seguem durante algum tempo. Olha que perigo! Será que o tempo que você está na igreja é algum tempo? Pastor, já tem 3, 5, 10 anos que eu sou crente. Será que isso é algum tempo e que você vai desistir disso? Porque você ouve com alegria, e uma boa notícia a gente recebe com alegria, mas eles não têm raízes, eles não se aprofundam, e acabam desistindo na hora da provação. E sabe por que a gente desiste na hora da provação? Porque a gente não sabe sobre os desafios de andar com Jesus. Jesus falou para os seus discípulos sobre esses desafios, mas quando ele falou, olha, você precisa deixar pai, mãe, irmão, tudo por amor a mim, é um desafio, e eu acho que é bem coerente quando Pedro pergunta, tá bom Jesus, nós largamos tudo isso aí por ti, o que a gente ganha com isso? No fundo Pedro estava perguntando isso, e aí Jesus vai falar dos galardões, você vai receber nessa terra 100 vezes mais isso aí, e na eternidade a vida eterna. Então, a gente não se aprofunda, e aí não conhece sobre os galardões, sobre a soberania de Deus, sobre a sabedoria de Deus. Quantas vezes eu não entendo o que Deus está fazendo, não entendo o que Deus está pedindo para mim, mas eu posso crer num Deus que sabe todas as coisas. E quando eu conheço a palavra de Deus e vejo desde o início da primeira página, como Deus vem conduzindo, como Ele conduziu a vida daqueles que Ele chamou, como Ele conduziu a história para que chegasse à plenitude dos tempos, e Jesus pudesse vir ao mundo para realizar a salvação. Eu não entendo a providência divina, como é bom poder descansar na providência divina, que Deus está conduzindo através do seu saber,
usando todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Aí vem a provação, e eu acho que o meu Deus é fraco, que o meu problema é grande demais para o meu Deus. Tem uma frase popular, né? A sabedoria popular aí que diz: não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. É assim que a gente precisa aprender a viver, e Jesus está falando exatamente dessas pessoas que, por não saberem destas coisas, acabam por abandonar o Evangelho de Cristo. Ouvem com alegria, mas vem a provação. Por não ter profundidade, essa alegria se vai. A gente que está casado há muito tempo, sabe que casamento é que nem as estações do ano, né? Tem o verão, tem a primavera, tem o outono e tem o inverno. Tem momentos difíceis. E a gente precisa aprender a viver isso, passar por isso. A gente que já passou, eu lembro de um casal que muito jovens, casaram muito jovens, e eles, chegou sábado à tarde, depois de casados, ele falou: vou jogar bola com os meus amigos da igreja. E ela falou: mas nós precisamos fazer mercado para abastecer a nossa casa, o nosso lar. E aí um fica olhando para a cara do outro assim, né? O que a gente faz agora nesse impasse tão profundo? Gente que está pronto a se separar, abandonar o amor, a paixão da juventude, porque eu tenho que jogar bola com os meus irmãos da igreja, no mesmo horário que eu vou ter que fazer mercado. A gente que passou já por essas coisas, fala: mas que infantilidade, gente. Largar um casamento por causa disso, não é? E aí a gente encontra alguns crentes também que falam assim: pastor, Deus esqueceu de mim. Segunda-feira eu vou ter que pegar o metrô cheio aí, ó. Parou a linha, tive que pegar o ônibus da Paese aí, pastor. Não sei se Deus existe, não. Aí você olha, você que já passou por tanta coisa, já andou, quando eu falo: que infantilidade, meu irmão. Fiquei desempregado, agora vou me matar por causa disso. Tem uma crise no... Não. Jesus está falando que a falta de profundidade, de conhecimento, de aproximação de Deus faz com que muita gente abandone a fé. Ele também vai falar daqueles que caíram entre os espinhos, que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações e pelas riquezas. Tem gente que só ouve, tem gente que ouve com alegria, mas vem as provações e não suporta. E tem gente que ouve com alegria e segue. Eles seguiram o seu caminho, mas são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Hoje eu recebi uma imagem, né? Não sei nem dizer o que é, mas pela internet lá, de um jovem que já conheço há muito tempo. E jovem, já deve estar com seus 40 anos, alguma coisa assim, no futebol. Mostrando o símbolo da camisa, tal, né? Eu falei daquele casal que era novinho, mas esse que já está com 40 anos. É outra situação, que é muito comum. Olha, peça qualquer coisa para esse rapaz de 40 e tantos anos, mas não peça para ele abandonar o futebol dele, a cerveja dele, o churrasco com os amigos, até hoje. E existem prazeres que nos impedem de crescer. E hoje virou muito comum. Eu também não acho que você precisa se ausentar do culto da sua igreja, que você está indo para o inferno. Mas às vezes eu gosto de pensar assim, falei: poxa vida, não vou na igreja porque estou com dor de cabeça. Mas amanhã você acorda cedo e vai enfrentar o seu dia com dor de cabeça ou sem dor de cabeça. Você vai para a aula com dor de cabeça ou sem dor de cabeça. Quando fui fazer minha convalidação, isso há mais de 10 anos atrás, mais de 10 anos, tem que ser atrás, né? Mas
eu lembro que eu tirava terça-feira para estudar. Então, eu tinha que fazer todo o trabalho da semana na terça-feira, concentrava tudo ali. E tinha que acordar, e desse sono ou não desse sono, tinha que produzir naquele dia, porque era o dia que eu tinha para poder estudar. Eu fui aprender a tomar café, para ver se eu me mantinha acordado algumas vezes. Porque eu havia compreendido que se eu me entregasse, estudar hebraico sozinho, junto já é um horror, tá? Não gosto das línguas originais. Mas estudar sozinho, sentar ali, olhar aquele negócio, ver aquelas letrinhas, aqueles símbolos diferentes, e ter que decorar aquele negócio, e terminações diferentes, e é tudo. E tinha que sentar ali e ficar ali, ó. Graças a Deus que eu aprendi, seja forte, corajoso, pega firme nesse negócio. Fui aprender a tomar café, fui fazer café, fui aprender a tomar café para me manter acordado. Começa às 7h30 da manhã, vai até às 10 da noite, tem que entregar as coisas e tem que fazer. Às vezes nós esquecemos que eu preciso abrir mão de alguns prazeres. Eu preferia tomar assim, um suco de laranja, mas bem doce, até com açúcar. Porque eu deixava a borra de açúcar no fundo do copo. O que me dava prazer seria isso. Mas eu vou tomar um café meio amargo, aquele café que você dá um estremelique em você para despertar. Tá? E a vida cristã, às vezes, a gente esquece que a gente precisa abrir mão de alguns prazeres. De alguns prazeres. O dia que eu vou fechar, eu preciso orar, eu preciso fechar a porta do meu quarto. Às vezes eu preciso abrir mão de alguma coisa, porque eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso aprender a colocar esse compromisso que eu tenho com os meus irmãos. Quando eu falo igreja, alguém fala, o CNPJ, com o pastor, não é comigo. Não é com o CNPJ da igreja. É com a comunidade, com a igreja, com os nossos irmãos. Estar num culto, servir num trabalho, assumir um ministério, uma tarefa, não é algo que eu estou fazendo com algo concreto deste mundo. É uma realidade que ultrapassa isso que nós podemos enxergar. E Jesus fala que alguns são sufocados pelas preocupações, não entendem a soberania de Deus, não aprenderam a confiar em Deus, não viveram experiências com Deus, eles não sabem quem é Deus. Eles ouvem com alegria, até gostam. Acabei de falar, eu acho que mais gente ouviu e falou, nossa, a igreja está cantando bonito, hoje estou ouvindo a voz da igreja, que alegria. Mas as preocupações sufocam a palavra de Deus em sua vida. Eles não amadurecem, não passam disso. Você vai se lembrar, por exemplo, da figueira infrutífera. Jesus chegou, tinha uma figueira, uma árvore grande, cheia de folhas, significa que ela deve estar para dar frutos, deve ter frutos nela, e quando Jesus chega na figueira, não tem nada. Quantas vidas são assim, quantas circunstâncias nós somos assim. É a hora da fé se manifestar, é a hora da coragem se manifestar, é a hora do poder de Deus se manifestar na nossa vida, e a gente não dá nada, não dá resposta alguma. É essa figueira que Jesus amaldiçoa. Você está prometendo algo que você não dá. Isso é muito sério. Figueiras que só têm folhas, ou gente que precisa tomar uma decisão, quando Jesus fala, olha, vocês não podem servir a 2 senhores, tem que tomar uma decisão, e Jesus é muito radical, porque quando Ele está do nosso lado, Ele é radicalmente do nosso lado. Não dá para servir a Deus e a Mamon, você tem que tomar uma decisão. Se você quer servir 5% para Mamon, Jesus não aceita 95%. É radical. A sua entrega precisa ser radical.
é preciso dizer a esse mamon, a esse dinheiro, a essas riquezas, quem é o Senhor aqui? E não é você. Não é para você dizer para o seu dinheiro, falar assim, quem manda aqui sou eu. Quem manda no meu dinheiro é o Senhor Jesus. Quem manda nas minhas riquezas é o Senhor Jesus. Quem manda nos meus talentos é o Senhor Jesus. A minha riqueza, os meus talentos, os meus poderes, não são um propósito em si mesmo. O significado que eu tenho é maior que isso. É por isso que Jesus fala da boa terra, que são aqueles que ouvem, retêm, dão fruto e com perseverança fazem isso. Com perseverança eles ouvem, com perseverança eles retêm e com perseverança eles procuram dar fruto. E isso é que é boa terra. E quando a gente aborta um destes processos, um desses passos do processo, a gente está deixando de ser perseverante. Olha, eu quero dar fruto, mas eu não quero ouvir. Eu não acho tempo para ouvir. Está abortando o processo. Eu ouço muito. Pastor, o dia inteiro ligado no YouTube, mensagem gravada, aquela coisa toda, mas não para falar assim, o que eu aprendi disso? Eu ouvi pastor Edivaldo na IBPark, eu ouvi o fulano no YouTube, eu comprei o livro do outro pregador, eu ouvi tanta coisa. O que mudou na sua vida? Percebe? Isso tem que ser com perseverança. Porque eu posso muito bem falar, gente, eu fui criado na igreja, já estou bem. Essa é uma infantilidade das mais profundas. A gente achar que chegou num ponto que eu estou isento de algumas coisas. Gente que aborta o processo, porque não é perseverante no ouvir, no reter e no dar frutos, no aplicar na sua vida. Você vai lembrar de Jesus falando para os seus discípulos, uma das últimas palavras, lá na ceia do Senhor, dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos. Quem se mantém em mim, esse dá muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. Então é preciso estar ligado a Jesus. Eu quero concluir, lembrando que fruto é aquilo que acontece em nossa vida, movido pelo Espírito Santo de Deus, para honrar a Jesus e glorificar o Pai. Toda e qualquer motivação, decisão, ação ou reação, de qualquer tamanho ou em qualquer área, isso é fruto. Eu tomei uma decisão e hoje de manhã eu já comecei a praticar. Estava conversando num pequeno grupo, e a gente estava falando sobre o problema do pecado na nossa vida, né? E tem certas coisas que no Brasil não pega. A gente estava falando sobre Estados Unidos e Brasil, que no Brasil tem leis que não pegam, né? E a gente começa a transgredir estas leis como se elas não existissem. E eu confessei, eu falei, sabe, eu moro numa rua que é mão única. E eu moro bem no meio da rua ali, no meio da rua não. Como é que eu posso dizer? Na metade da rua, E o que acontece? Que muitos moradores acabam saindo na contramão, que fica mais fácil para sair numa avenida grande como a Anhaya Melo. E domingo de manhã, 8h30 da manhã, a rua deserta, eu faço a mesma coisa. Desço na contramão. E depois que eu contei isso, falei, porque não tem guarda ali na rua, a rua está deserta, ninguém está às 8h30 da manhã na rua. Depois que eu falei isso, estava num pequeno grupo. Não sei se alguém me julgou na hora, não, mas depois eu fiquei com a consciência pesada. Falei, poxa vida, isso está errado, não está? Hoje pela manhã eu peguei, dei a volta, saí direito. E agora à tarde, quando eu saí de novo, saí pelo lado certo. Porque eu entendi, eu falei, não, está errado. Todo mundo faz, os moradores todos fazem, mas eu não sou todo mundo. A Rosângela está falando que ela não faz. Mas
É uma pequena ação. Quem está vendo, Edivaldo? 8h30 da manhã, como eu disse, a rua deserta. Ninguém está vendo. O meu Senhor está vendo. O meu coração sabe que eu estou fazendo algo errado. Então eu posso me corrigir. Ah, Deus vai se revelar para mim, vai mandar um anjo na minha frente. Não precisa fazer isso. Essa voz que falou no meu coração, na minha consciência, é a voz que deu poder hoje de manhã, mesmo sendo tentada a sair na contramão, falou, não, dá a volta, sobe e desce a rua de trás. Por que isso? Porque ter significado, o verdadeiro significado é quando nós percebemos que nós somos maiores que nós mesmos. Eu não estou dando razão só para mim mesmo, eu não tenho que prestar conta só a mim mesmo. A minha vida não é só minha vida, é a vida que Deus me concedeu, são as coisas que Deus me deu. Nós já aprendemos que a nossa vida, a minha vida particular, ela está emaranhada com um plano cósmico de Deus, de resgatar a humanidade. Você se lembra que Moisés não era um nenezinho qualquer que estava lá no Egito? A vida particular daquela família tinha a ver com esse plano de Deus. Aquele homem raivoso como Paulo, ele não era só um indivíduo perdido no mundo, ele era alguém que tinha os sofrimentos dele, as situações dele tinham a ver com os propósitos de Deus. E é por isso que depois ele vai afirmar para os crentes de Roma, olha, Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas da sua vida particular estão emaranhadas. A tua vida não, se ela é só a sua vida, e são só os seus significados, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Deus quer dar significado para a nossa vida, porque Ele faz a gente ser maior do que nós mesmos. A minha vida, meu mundinho, tem a ver com os propósitos de Deus. E é por isso que eu posso abrir mão de um pecado. Eu posso lutar contra um pecado na minha vida. Eu devo lutar contra o pecado na minha vida. Porque eu tenho propósitos maiores do que a minha própria vida, os propósitos deste mundo, porque os propósitos de Deus são eternos para a minha vida. O significado não é viver mais para si mesmo. Fulano sabe viver a vida, porque ele enfiou a cara, buscou os seus sonhos, os seus projetos, conquistou. Essa pessoa soube dar significado para a sua vida, não. O verdadeiro significado é quando a gente consegue dar significado para além de nós mesmos. Pensa que você admira, pega Bill Gates, o cara é bilhardário, aí ele abre uma fundação. Eu não posso continuar acumulando só para mim. Eu preciso pensar para além de mim. Ainda mais um cristão. Ainda mais um discípulo de Jesus. É por isso que Paulo diz assim, olha, se nós enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Cristo morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se a sua vida é só para você, você está longe dos propósitos de Deus. Talvez você ouviu a palavra, está sem profundidade, está muito preocupado com as coisas dessa vida. Não permita que o seu processo se aborte. Ele ainda termina dizendo assim, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Aqueles que para nós estão mortos, estão vivos diante dele. E nós que estamos vivos, vivemos para Jesus,
o significado, o propósito da nossa vida é glorificar o nosso Senhor. Amém? Fecha os teus olhos. Ore a Deus. Fale com o Senhor e clame a Deus. Não permite, ó Deus, que a tua palavra seja roubada do meu coração. Não permite, ó Deus, que ela seja sufocada. Mas, ó Senhor, dá novo significado ao meu viver. Ore a Deus assim. O apóstolo Paulo diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você sabe que Deus age em todas as coisas para o seu bem e tem aquela necessidade, queria que você viesse aqui à frente, a gente vai orar por você agora, neste instante. Então, não pensa duas vezes, vem aqui, traz a sua necessidade, a gente vai orar agora. E isso é para aqueles que ouvem a palavra e compreendem, sabem que Deus age em todas as coisas. Não tenha dúvida disso, que até a sua luta, a sua fraqueza, é um meio de Deus fazer algo de bom para você. Não, Deus não quer o nosso mal, absolutamente. Um pouquinho para frente desse texto ele vai falar assim: eu sei que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E é no nome de Cristo que nós vamos orar agora. Deus querido, contempla agora, ó Deus, o coração dos teus servos, daqueles que te buscam, daqueles que te amam, e porque te amam, ó Deus, estão aqui diante do teu altar. Tua palavra diz que nós podemos ir ao teu trono de graça, entrar ousadamente no teu trono de graça, esperando que venha o socorro oportuno para a nossa vida. O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo, o Senhor vê tudo, e o Senhor contempla o nosso coração, o coração de cada um aqui agora, Deus, sabe da angústia de cada um, sabe da dor, das preocupações, do inimigo na sua vida. Ó Deus, não permite que a palavra não frutifique nessas vidas, mas que elas deem muito fruto, fruto que glorifique o Pai. Ó Deus, fortalece a sua fé, cura, ó Deus, feridas em seus corações, consola, ó Deus, a sua vida, ministra a sua paz em suas vidas, dá sabedoria, ó Deus, que o Senhor prometeu que vai dar abundantemente a quem lhe pedir. Concede a cada um deles, ó Deus, para que possam enfrentar o seu momento, a sua luta, a sua dúvida, recebendo de Ti, ó Deus, o caminho para a solução dessa questão. Coloca tuas mãos curadoras, ó Deus, sobre o corpo, sobre a mente, sobre as emoções. Ó Deus, transforma em vigor, ó Deus, aquilo que parece que está fraco e quebrado. Restaura, ó Deus, para a Tua honra e Tua glória. E nós Te pedimos, ó Deus, por aqueles que choram, que em breve, ó Deus, eles possam estar diante de Ti, mais uma vez aqui, com seus feixes de alegria, ó Deus, glorificando o Seu nome, reafirmando, ó Deus, que o Senhor é o Deus que não despede sem uma resposta àqueles que Te buscam, que o Senhor é o Deus que não abandona, o Senhor é como um guarda que não cochila, ó Deus, que o Senhor é o Deus que nos cerca por trás e por diante.
Deus que coloca a sua boa mão sobre a nossa vida. Ó Deus, enche de alegria, enche de paz, enche de amor a vida destes que te buscam neste instante. E nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, desde já, por tudo que o Senhor vai fazer na vida destes irmãos. Nós oramos no nome precioso, poderoso, de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas ressuscitou, está vivo e reina para todo sempre. Amém, ó Deus.